viver para Cristo firme permanecerá, e a paz após tu sempre seguirás, e aos pés da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, seu poder, os teus dons te darás, e gozo Cristo sim te inundará do coração, as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, conhecer a paz que dá Jesus. Queres que te guie com a verdadeira luz, faze já o seu querer, o seu poder, os teus dons te dará. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mas grato a ti, mas grato a ti, mas consagrado ao faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Agradecemos a Deus por tudo que Deus tem nos concedido, por mais essa quinta-feira na presença de Deus. Está ali o nosso irmão Saulo. Deus é contigo, amém. Deus abençoe, meu. Agradecer a Deus por tudo. A internet ela aqui não está muito boa porque choveu muito aqui, e quando chove a internet ela fica caindo, mas os irmãos eu vou fazer segundo as minhas possibilidades. Com certeza Deus ele tem uma palavra para o teu coração. Então, sem delongas, diletos irmãos, eu quero deixar um versículo no livro de Daniel. Entrou ali Rayane. Bem-vinda, Rayane. Quero deixar aqui no livro de Daniel, no capítulo 2, e o versículo 44 e 45 diz assim: mas nos dias desse rei, o Deus do céu levantará um reino que não será destruído, nem o reino será deixado para outro. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele permanecerá para sempre. Da mesma maneira como viste que cortado uma pedra sem intervenção de mãos humanas, qual esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei que o que há de acontecer no porvir, o sonho é verdadeiro e fiel é a sua interpretação. Diletos irmãos, estamos aqui diante de um assunto que é de suma importância para a igreja. Nós sabemos, diletos irmãos, que Daniel, ele tinha vindo ali dos cativos da Babilônia. E diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E ali ele manda convidar os magos, os adivinhos, os sábios, os feiticeiros da época, todos aqueles que
era da ciência, para interpretar aquele sonho. E ele passou um decreto que se aquele sábio ele não soubesse interpretar o significado daquele sonho, daquela estátua onde ele estava turbado, seriam mortos todos. E Daniel, ele estava ali, ele tinha vindo do cativo da Babilônia. E Daniel, ele era perito em toda a ciência e em visões, dada por Deus. Então ele era o perito que elucidava todas as causas impossíveis. Ali era Deus que dava a Daniel a interpretação. Então chamaram Daniel. E ele chega ali na presença do rei Nabucodonosor, E ali começa a falar sobre alguns reinos, E ele diz assim: mas nos dias desse reino, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, o seu reino, nem será deixado para outro, e esmiuçará. E nós vemos, diletos irmãos, que ele fala de algum reino. Aqui, o primeiro reino que ele fala aqui, que fala que apareceu ali uma pedra. O primeiro reino que aparece aqui, no capítulo 2 e o versículo 45, diz que aquela pedra esmiuçou o primeiro reino, que é o bronze. Aqui, a pedra esmiuçou o bronze. O bronze. E sabemos, diletos irmãos, que aqui fala de império. O bronze, o primeiro reino que foi esmiuçado ali foi o bronze. Então, o bronze representa o império grego, o bronze, que foi ali esmagado, foi destruído. E nós vemos, amados irmãos, diletos irmãos, que foi revelado ali outro império, que é o império, aquela pedrinha que vê ali, ela destruiu outro império, que é o barro e o ferro estava junto, que é o império romano que estava ali junto, foi destruída, A mistura, veja que sabemos que ferro e barro não se unem. Era o reino, o império romano, O reino, que era um reino forte, o ferro é forte, mas era um reino fraco, misturado com barro, era um reino misturado. E nós vemos que esse reino, eles caíram, Então nós vemos que o segundo reino, que é o Medos Persas, que é a prata, o Medos Persas, que foi ali que é um reino inferior. E nós vemos na visão aqui de Daniel, diz que a pedra vê ali uma intervenção divina. Diletos irmãos, Deus ainda se interve por crente na terra. Então nós vemos aqui, diletos irmãos, que foram reinos, que caíram. E o quarto reino, aqui, que é o ferro misturado com barro, que é o Império Romano, é misturado, a mistura de reino. Então nós vemos aqui, diletos irmãos, que todos esse reino caíram. Agora tem o quinto reino. Veja que nós falamos aqui do primeiro império, que é o Império Babilônico, com cabeça de ouro, Nabucodonosor, que era cabeça de ouro, que é o ouro. O segundo império, o Medos Persas, que é a prata, é um reino inferior. O terceiro império é o grego e a Grécia, dois reinos juntos aqui.
formada ali por Alexandre o Grande, na época, que foram o reino que caíram. E o quarto é o Império Romano, o ferro misturado com o barro, né? Então nós vemos aqui, diletos irmãos, império. Agora, veja um mistério que está dentro desse texto aqui. Diz aqui que uma pedra sem mão, sem intervenção humana, apareceu a pedra. Aquela pedra ali é o reino de Jesus. Quando ele disse assim: Pai, está tudo consumado, ele veio. Então nós vemos, amados irmãos, deu outra caidinha aqui, que uma pedra sem mão, veja que a pedra ela vem primeiro e depois vem a interpretação. Aquela pedra, ela não é império, é um reino. Aquela pedra ali não é império, é um reino. Então nós vemos aqui esse reino, essa pedra é Jesus Cristo. Ele é a pedra. Então eu vou te mostrar na Bíblia aqui que Jesus, ele é a pedra, ele é a rocha. O salmista, no Salmo de número, o Salmo de número 42:2, o salmista disse: Ele me tirou de um charco horrível de lodo e firmou os meus pés sobre. Então, diletos irmãos, está dando uma caidinha, deu outra caidinha aqui, porque choveu muito aqui, a internet fica caindo. Então, diletos irmãos, o quinto não é império, é o reino de Jesus Cristo. Esse reino que diz assim aqui: mas nos dias desse rei, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Ele esmiuçará, né? Tem autoridade. Então ele esmiuçou o império babilônico, o império medo-persas, o império grego e o império romano. Veja que esse reino ele destruiu. Ele não é império, ele é reino. E o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é formado por homens, mulheres, povos diferentes. Um povo neutro, é um povo neutro. Quando Jesus disse lá na cruz: Pai, está tudo consumado, foi aquela pedra sem mão que derrubou os reinos. Foi ele disse: Pai, está tudo consumado, está completo, está concluído, está acabado, está terminado, está finalizado. E ali todo o império do mal. Porque naquela época, que lê a Bíblia sabe que os impérios malignos, eles trabalhavam com muita força, feito o Império Romano, e destruía. Quem conhece a história sabe que muitos romanos da época, eles cavavam com uma grande mexigã ali, a terra ali, enterrava a família viva, que não queria, que aceitava Jesus e que não queria seguir o romanismo. Eles faziam isso, a perseguição. Por isso que fala aqui que o Império Romano é o ferro e o barro misturado. Era misturado, um reino misturado, vinculado com o mal. E eles destruíam tudo. Por isso que era o império mais forte que tinha, mas foi abatido. Deus aniquilou, Jesus aniquilou naquele brado, fazendo seu reino eterno, que esmiuçou os outros reinos, derrubou tudo, todo o império da morte, que agia com muita força, com muita pujança. Deus o derrubou, trazendo a paz para cada um de nós. Então, diletos irmãos, foi aniquilado aquele mal que agia com força. O reino de Deus, ele está aqui. Esse reino sem mão, essa pedrinha está aqui. Foi ela que já derrubou. Ali fala da autoridade de Deus. Essa pedrinha é Jesus Cristo. Essa pedra sem mão, ela derrubou todo o mal. E não tem mal que fique na tua frente, meu irmão, minha irmã. Não tem mal que Deus não possa derrubar, destruir, abater. Veja que essa pedra sem mão é uma intervenção. Foi uma intervenção divina que Deus fez para salvar os seres humanos. E assim Ele está fazendo na vida de muitos povos. Ele está trabalhando. Então você que é fiel, que é do reino de Deus, se prepare. Ele está trabalhando por você. Ele está derrubando o que tu não podes derrubar. Ele está fazendo o que tu não podes fazer. Ele está agindo aonde tu não pode agir. Ele está agindo porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E eu falei essa mesma mensagem quarta-feira na live no Facebook às 4 horas da tarde. E Deus disse: fale na Força Alfa essa mesma palavra.
Mas só que essa aqui, na Força Alfa, o Senhor mandou eu descer mais um pouquinho, mais afundar mais um pouquinho. Aí eu trouxe os impérios, mostrando aqui. O nosso Deus é fiel, diletos irmãos. Veja que Nabucodonosor, ele era cabeça de ouro, era um homem muito honrado. Toda a terra obedecia a Nabucodonosor, honrado. Mas a pedrinha derrubou todos os reinos. A pedra sem mão veio destruindo, desfazendo, dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Ele é o apresentado, ele é o poderoso, ele é o fiel, ele é aquele que tem toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Por isso que o salmista disse no Salmo 42, no Salmo 40, e o versículo 2, 42, ele diz: ele tirou de um charco horrível de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. A rocha é Jesus, é aquela pedrinha, é uma rocha. É uma rocha. Quem pensar que vem de encontro vai cair em tudo. Vem aí os impérios do mal para cima de você. Está aqui o iceberg de Deus aqui, a rocha. E vai se destruindo toda aí. Todos os navios malignos que vêm sobre ao teu encontro para te destruir, ele vai sendo destruído pelo iceberg de Deus. Porque Deus é Deus, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso, é Ele que dá a última palavra, Ele derrubou os reinos. Veja aqui, ó, a pedrinha foi cortada sem intervenção humana, o qual esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata. Aí ele diz a interpretação, Daniel dizendo para o rei: o grande Deus, o grande Deus, o grande Deus que tem poder para levantar, que te levantou, que te abençoou, está te abençoando mais e mais, é o grande Deus. Veja que nos dias daquele rei, o Deus dos céus levantará. Deus levanta ainda. Com Deus não tem crise não, não tem esse negócio, está em crise os argumentos hoje, né? Para deixar as nações perplexas, perturbadas, é crise. Deus não tem negócio com crise não. O negócio da gente, igreja, é com o reino de Deus, é com Cristo. Nós somos do reino de Cristo. Quem é do reino de Cristo, acredita que vai vir aí uma intervenção, está vindo aí sobre a tua vida uma intervenção divina. Uma intervenção para impactar essa terra divina sobre a tua vida está vindo aí, para impactar. Ele é o mesmo, é Ele que dá a última palavra. Então nós vemos aqui, diletos irmãos, nós vemos aqui, Jesus, Ele é a pedra sem mão, que foi lá e derrubou todo o mal. Ele está derrubando o mal que estiver na tua vida. Qual é o mal? Foi um feitiço, é uma macumba velha que o inimigo jogou, é uma seta maligna. Ele está quebrando é tudo, ele está destruindo tudo, porque o poder está na mão dele. A vitória é tua, em nome de Jesus. Tu és do reino de Deus, tu és do reino de Deus, do reino poderoso que não será destruído. Todo o mal que vem a te encontro para te destruir é destruído no caminho. Ele sai acabando tudo, destruindo toda ação maléfica, e a vitória é sua, é em nome de Jesus. Então, diletos irmãos, aqui no livro de Isaías 28 e 16, vejam o que é que diz. Isaías 28 e 16. Isaías 28 e 16. Isaías 28 e 16 diz assim: portanto, o Deus, o Senhor, assim eis que ponho em Sião um fundamento, uma pedra provada e angular preciosa. Pedra provada, angular e preciosa. E preciosa, aqui, ó, fundamento inabalável. Aquele que crê não vacila. Se você crê nessa pedra que está falando para ti, nessa pedra que te levantou do mundo, se tu crê nessa pedra que derrubou os outros reinos, Ele vai fazer maravilha na tua vida. Essa pedra
ele vai fazer grandes coisas. Jesus é a pedra angular de esquina. Veja que ali, existia ali, fazendo aqui uma ilustração, uma construção. E nós vemos que alguns homens de Deus fazem essa ilustração. Era para colocar aquela pedra ali, que era a principal naquela construção, mas os homens não quiseram. Por quê? Olha, vamos elucidar essa noite. Por que eles não quiseram? Porque essa pedra tem toda a autoridade. Derrubou os reinos, e jamais eles queriam outros que tivessem grande autoridade, mas ele tem toda a autoridade, e jamais eles queriam que tivesse outro que tivesse grandes autoridades. Nabucodonosor tinha grande autoridade, o império dos medas persas, do grego, tinha grande autoridade, o império romano tinha grande autoridade. Veja, e o império grego, Jesus tirou a autoridade de todos eles, mostrando o seu poder que é maior. Ele é o maior, ele é a pedra. Não adianta vir com outro evangelho, ainda que o anjo venha do céu trazendo outro evangelho, é um anátema, é uma maldição. É Jesus o reino, quem é do reino de Deus, fala a palavra de Deus livremente, sem falsificar a palavra de Deus. Então, diletos irmãos, é de suma importância a gente sabermos que a gente serve a um Deus que é poderoso, a um Deus que faz. Veja lá no Salmo 118, versículo 22. Salmo 118 e o versículo 22 diz assim: a pedra que rejeitaram os edificadores veio ser principal, angular de esquina. Há muito tempo os profetas, os homens de Deus já diziam, falavam sobre esta pedra. E no livro de Daniel mostrou a autoridade que ele tem. Jesus é autoridade sobre tudo. Não tem demônio grande nem demônio pequeno para ele não expulsar do caminho, não tirar. Não tem mal que ele não possa fazer arrancar. A última palavra é a dele na sua vida e nossas vidas, diletos irmãos. A última palavra é dele aqui, ó. A pedra que foi rejeitada pelos homens é a principal, angular, está ali para todos veres. Ele é a pedra principal, ele está aqui e todo mundo está vendo o que ele está fazendo na terra. Ele está salvando, ele está transformando, ele está pegando o homem caído, fazendo maravilha na sua vida, levantando para mostrar que ele é Deus. Ele trabalha assim, para levantar o reino, para ajudar o reino. Ele vem nesse afinco de abençoar, não é aquilo que está escrito na agenda 2021 e 2030 da nova ordem mundial, não. E o Mascarente, ele quer destruir e quer trazer uma nova ordem mundial para a terra. Isso não é ordem mundial, isso é desordem mundial. Agora a pedra não vai deixar, a pedra está aqui na terra, a pedra não vai deixar não. Se for preciso cair, todos eles vai cair. A pedra está aqui. Enquanto a pedra estiver aqui na terra, está regendo, está dizendo, a autoridade é minha, é de Cristo, a autoridade é de Jesus. A pedra está aqui, é por isso que eles estão inquietos, porque a pedra está aqui. E nada se levanta, porque a pedra está aqui. Se levanta, a pedra vai lá, olha, dá-lhe uma butada, cai tudo. E a butada da pedra é segura. A pedra vai lá já certo no lugar lá, olha, derruba tudo. Estava lá a estátua levantada, aí veio lá a pedra, começou a esmiuçar tudo. Deus não quer estátua não. Deus não quer estátua não, né? Tem muitos aí, né, que quer aparecer feito um Deus. Não, Deus só Jesus, e a pedra angular de esquina só Jesus. Estão formando aí, os Illuminati estão formando aí, né, o Deus que ele vai servir aí, todo embaraço aí para o povo. Mas enquanto a igreja estiver aqui, o reino de Deus, não estou falando a igreja, o reino de Deus, que foi levantado por Deus, ele vai fazer muita coisa, vai cair muita coisa ainda aí. Vai cair muitas coisas, muito sistema vai cair, porque a pedra está aqui, a pedra é Jesus.
A pedra é Jesus. A pedra é Jesus. E quantos males na tua vida, meu irmão, ele já desmanchou para te dar vitória. Quantos se levantaram, feito um rei deste tamanho assim, cheio do eu, por seu lado. E Jesus mandou se calar, saia fora, pule fora, pinote fora, porque ele tem dono, ele é do meu reino. Aí ele aparece, eu acho bonito de Jesus, é que ele aparece para te defender. Bota o inimigo para correr, desapareça daqui. Você não é bem-vindo não, não é chegado não no meu reino não. O meu reino aqui só é reino de cabra macho. Cabra que tem a sensibilidade do leão e a força do leão da tribo de Judá. É o reino forte e poderoso e não será destruído nem esmiuçado por ninguém. Quando alguém diz, eu vou lá, ele manda abaixar o gogó. Baixa o gogó que ele tem dono, rapaz. Se apresenta na tua frente assim e alguém vai ter que partir em retirada, calado. Ele tem o mesmo poder, a pedra angular de esquina. Eles ficaram com raiva, diletos irmãos, ficaram com raiva. Os judeus não receberam. Ele é a pedra angular de esquina, vai ficar aqui na frente, nós não queremos isso. Pode ver que ele vai levantar até um Messias lá, para sentar lá no templo de Salomão. Mas não queria. Ele quer dar autoridade a ele, mas ele não reconhece a autoridade de Jesus. Só vai reconhecer a autoridade de Jesus eles quando Jesus descer lá no Monte das Oliveiras, no capítulo 14 de Zacarias diz isso. Quando Jesus pisar o pé lá no Monte das Oliveiras, ele vai reconhecer Jesus. Ah, esse é o meu Senhor, esse é o Deus, para livrar ele, porque é uma promessa de Deus, livrar ele das nações cruel, do inimigo. Vai rachar no meio, Jesus vai dar o livramento e ele vai ver quem é Jesus. Quem é a pedra, aí ele vai abrir o olho, vai regalar o olho. Ah, esse é meu Deus, porque ele está sendo enganado pelo espírito do engano. Feito muitos aí estão seguindo outras religiões, outros aí ensinamento, né? Esqueceram de seguir a Jesus, que Jesus é a pedra. Então está certo aqui, o reino é esse. A interpretação é fiel. E aquilo que é fiel, diletos irmãos, não pode contestar. Ok, diletos irmãos, eu acho que eu vou fechar essa live, que a internet está um pouco caindo. Então, diletos irmãos, vou citar só aqui mais alguns de versículos. Aqui, em Efésio, veja em Efésios capítulo 2, o 20 e o 22 de Efésios. Veja o que é que diz. Efésios 2, 20 e o 22 de Efésios. Se alguém, meu irmão, vir para teu lado com outro evangelho, diletos irmãos da Força Alfa, não receba. Se vir com outra história, não, a pedra é Jesus. Você está no reino certo, o reino poderoso. Um reino que pode todas as coisas. Então aqui em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 20 e o 22. Veja o que é que diz. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e sendo ele mesmo, Jesus, a principal pedra angular, aquele que está na frente. É o apresentado aqui a Jesus, não é pastor não, não é homem de Deus não é presbítero não é diácono não. O apresentado aqui é Jesus. O apresentado, ele está ali, a pedra de esquina, todo mundo olha para ele. Hoje você é crente porque você está olhando para Jesus, você não está olhando para outrem, nem para homem não, você está olhando para Jesus. Você está olhando para a pedra principal, é Jesus. Tem muitos que caíram do evangelho porque deixaram de olhar para Jesus, foram olhar para o homem que é... Ok, diletos irmãos? Baixemos aqui. Tem muitos que se desviaram, deixaram o caminho, porque deixaram de olhar para a pedra principal, que é Jesus. Ele é a pedra principal de esquina. Veja só, versículo 22. E que também vós sois juntamente edificado
para a morada de Deus, no Espírito. Tu sois edificado para a morada de Deus em Espírito. Você tem que, glória a Deus, tem que estar em Espírito. Tu sois morada de Deus em Espírito, edificado, morada de Deus em Espírito. Porque Daniel teve a interpretação na íntegra ali, a elucidação daquela estátua, o que seria aqueles reinos, o bronze, o ouro, o barro, o ferro, que seria pedra, porque Daniel estava, ele teve a elucidação, porque Daniel estava em Espírito. O crente tem que andar em Espírito para discernir, para ter interpretações da parte de Deus. Edificado em Espírito, tu estás sobre a pedra te edificou em Espírito, tu estás edificado, tu está ali fundado na pedra angular de esquina, a principal pedra que é Jesus. E quem crer não será confundido, não será enganado. Ele está te dando vitória, minha irmã. Ele está ali, o nosso irmão Mariano Batista, irmão Renato. Deus está dando vitória. Glória a Deus. Dilatos, irmão, deu outra caída aqui. Eu vou fechar a live aqui. Vou ser muito sucinto aqui. Vou deixar mais um versículo aqui, Dilatos, irmãos. Então, dilatos, irmãos, a Bíblia diz aqui em Mateus 21 e o versículo 42 e 43. Veja o que é que diz a palavra de Deus. Mateus 21, 42 e 43. Diz assim: perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram veio ser a pedra angular? O Senhor é quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Veja que Jesus já falava aqui para os fariseus na época. Tu não viste o que diz a Escritura? Jesus estava falando de si mesmo, dele mesmo, que ele é a pedra angular. E foi coisa maravilhosa. Veja que as coisas de Deus é concreta, diletos irmãos. É autêntica. Deus disse: eu vou dar vitória. Ele disse ali para os fariseus, ali, os mestres da lei, que ele era a pedra angular de esquina. E foi ratificado. Lá na frente nós vemos aqui no livro de Daniel, ratificando as promessas, todas as promessas, com aquele brado na cruz. Deus levantou o seu reino. Ele é a pedra. Ele é a pedra, e quem crê não será confundido. Ele disse ali para os fariseus. O versículo 43, portanto eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue uma nação que produzirá os frutos dele. Veja aqui, o reino será tirado no arrebatamento, e vai ser entregue a uma nação aí, vai ficar aí. E quem é essa nação? Você sabe? Você sabe. Você sabe. Você que pesquisa, você sabe. Quem é essa nação? Quem é essa nação? Depois que o reino será tirado, ele foi abertamente, ele disse: o reino vai ser tirado. Quando o reino for tirado, então aqui não se levanta nada agora. Não se levanta nada agora. Quando o reino for tirado, se você estava com alguma dúvida na cabeça, é quando o reino for tirado. Pode se levantar aí inovação, coisa aí de nova ordem mundial. É quando o reino for tirado, então vai ser entregue uma nação. E sabemos que essa nação, que a nova ordem mundial, ele vai impetrar outro sistema aqui na terra. Sabemos disso, que ele é a Bíblia, sabe? Então é isso, diletos irmãos. Então, enquanto a igreja estiver aqui na terra, aqui, pega aqui esse versículo 21 de Mateus, o versículo 42 e 43. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste a Escritura, a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio ser a pedra angular, a quem o Senhor fez isto. E é maravilhoso, o Senhor fez, veja. Ele ainda não tinha subido na cruz, mas ele disse: o Senhor fez isto. Ele estava vendo o seu triunfo de vitória. E ele estava, veja a sua vitória essa noite. Deus está lhe dando vitória. Você é do reino dele, do reino poderoso. Que tiver aí de atrapalho, de mal no seu caminho, ele está tirando para lhe dar vitória.
Ele está tirando porque ele é poderoso, diletos irmãos. Ele é poderoso, ele é a pedra e é sem mão. Quer dizer, é algo que ninguém vê não. Mas a butada foi segura lá. Ninguém viu não, mas quando ele chegou lá, olha, o reino caiu tudo lá, olha. Foi uma butada segura. Aí caiu o ferro, caiu o bronze, caiu o barro, caiu o ouro, caiu a prata. E só ficou a pedrinha em pé, só ficou ele em pé, só ficou Jesus em pé, dizendo, aqui quem manda sou eu. Eu estou aqui, quem manda aqui sou eu. É Jesus que manda. Vemos tantas coisas aí, alguém querer ser autoridade, estar por cima de tudo, dizer, eu mando. Vai brincando, daqui a pouco a pedrinha vai aparecer para você, vai mandar você se calar e você vai ficar envergonhado. E vai descer você. Deus é assim, quem manda é Deus. Quem manda é Jesus agora, o poder é dele. Então é isso, diletos irmãos, versículo 42. Veja que foi maravilhoso. Veja aqui, diletos irmãos, foi maravilhoso para Deus. Versículo 43 do capítulo 11, versículo 43 de Mateus, diz assim, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a uma nação que produzirá frutos. Qual é o fruto que essa nação vai produzir? Você sabe qual é o fruto? O fruto da maldade, fruto do ódio, aquele sacrifício que ele vai fazer lá em Jerusalém ali, com o falso Messias que eles estão esperando lá, e Israel está esperando o falso Messias. Aquele sacrifício, a Bíblia diz, o próprio Daniel disse que é sobre as asas da abominação sobre o ódio, é os frutos de ódio que ele vai criar das nações e vai destruir as nações à massa. Mas isso vai acontecer quando o reino for tirado, diletos irmãos. Enquanto a gente estiver aqui na terra, Deus está pelejando, a pedra está agindo, a pedra está cortando aí reino. Quem precisar, quem está com um gogó mais alto do que Jesus querendo falar mais alto, ele vai cortar tudinho, porque ele é autoridade, ele vê tudo. Ele vê tudo, ele é a pedra, né? Alguém se envaidece aí, se acha manifestado pelo espírito do anticristo, ele desce tudo aí, não se levanta nada agora. Aí depois, se a profecia vai ter que se cumprir, porque ele próprio falou, depois que o reino for tirado, então outra nação, é depois que ele for tirado, depois que o reino for tirado da terra. Jesus, o reino é dele, você é do reino dele, você é do reino de Jesus. Ninguém vai fazer o que quer com você não. Ninguém vai fazer o que quer com você não, porque você é do reino dele. Ele está mostrando aqui esse texto aqui que Daniel, a autoridade de Jesus. Por isso que ele estava falando aqui em Mateus para os fariseus, no capítulo 21 de Mateus. E os fariseus ficaram ali indagando, né? Que é essa pedra? A pedra é Jesus. E foi maravilhoso, né? E ele sem entender nada, quando der fé Jesus, olha, foi ao madeiro, quando disse, Pai, está tudo consumado, ele disse, olha, eu concluí a obra, está completo, está concluído, está terminado, está acabado, está feito o seu reino. É ele que tem o poder nas suas mãos, diletos irmãos. Então, diletos irmãos, estou concluindo. Se os irmãos quiserem compartilhar essa mensagem, eu agradeço a Deus por tudo, ao irmão Saulo, todos os irmãos, irmão Renato, todo o irmão Mariano Batista está ali, todos os irmãos da Força Alfa está aí. Orei por mim, por toda a minha família também, por algo que eu não tenho condições, mas eu creio que a pedra angular de esquina, que é Jesus, ele pode fazer em nossas vidas. Orei por toda a minha família, para que Deus nos ajude, para que Deus faça aquilo que nós não temos condições, né? Ele tem poder para fazer, para desmanchar, para erguer, para salvar, né? E esta noite, prezado ouvinte, você que escutou essa palavra, que não é crente ainda, Jesus é o verdadeiro fundamento que pode salvar a tua vida, que pode fazer algo na sua vida. É Ele a verdadeira religião. Então Ele quer te colocar em uma rocha, em um reino seguro, né? Na qual Ele é toda autoridade suprema, uma autoridade soberana que tem soberania. Soberania quer dizer autoridade que está acima de todas as autoridades. Jesus
Ele está acima de todas as autoridades. Isso ele mostrou aqui no reino de Daniel aqui, que diz assim: mas no dia desse rei, o Deus do céu levantará. Quem tem poder para levantar é Deus. É Ele que te levantou, meu irmão. É Ele que te tirou do mundo. É Ele que te salvou. É Ele que fez algo na sua vida. Que quiser ser maior do que Deus, quiser lhe abater, Ele vai jogar para baixo. Aguarde e veja as providências de Deus na sua vida, porque Ele é Deus de amor e Deus de justiça também. E Ele é o Deus que não folga na injustiça. E o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente. Nós vemos aqui, diletos irmãos, que esse homem aqui que trouxe a interpretação para o reino era um homem humilde, que tinha o Espírito Santo de Deus, que não folgava com a injustiça. Daniel foi injustiçado ali no capítulo 6 por alguns ali que tiveram inveja de Daniel, então fizeram ali, armaram mesmo uma cova para ele ser destruído por causa da inveja. Mas ele tinha interpretações, ele tinha um espírito excelente, assim como você. O mesmo espírito excelente está na sua vida e você está edificado em Cristo, edificado em espírito, e não tem inimigo que possa te destruir. E nós vemos aqui que esse reino aqui não será destruído e não passará para outro. Eu quero te dizer da parte de Deus: o que é teu, ninguém vai levar, é seu. Deus lhe deu, o que é seu. Não vai passar para outro, a bênção é sua. A unção Ele lhe deu para você fazer a obra dele. Algo material espiritual Ele está lhe dando, é seu, está lhe abençoando, porque você é reino de Deus. Veja aqui que eu mostrei 4 impérios, mas o outro que apareceu, a pedra, não é império, é reino. Porque vemos aqui, o ferro e o barro estavam misturados, então é a mistura. Então dá para se denotar o que é igreja e o que não é império. Você tem que ver hoje o que é igreja e o que é império. Ah, isso é igreja. Não, é império. É reino. Não, é reino ou império? Império é misturado. Veja que aqui o império babilônico era um império que tinha muita autoridade, né? E era um abuso excessivo de autoridade. Nabucodonosor, uma vez, ele jogou uma palavra contra Deus. Quem lê no capítulo 4 de Daniel sabe. Ele disse: não é esta a Babilônia que eu edifiquei para a glória do meu poder? Na hora que ele estava aí dizendo essas minúcias, a voz da pedra angular de esquina bradou: Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Veja que ele tem um poder para tirar reino, viu? Ele tira o mal. E deixa aí, quando ele sabe que alguém diz assim: eu vou pegar aquele, eu não gosto dele não, vou pegar, vou matá-lo. Aí é que ele gosta. Ele pega ligeiro, ele pega primeiro. Eu vou pegar aquele irmãozinho, eu não gosto dele não, eu odeio aquele irmão. Eu odeio ele. Aí Jeová diz: deixa comigo. A pedra angular diz: deixa comigo. Daqui a pouco tu vai ver a butada que eu vou dar nele. É uma butada segura, rapaz. É pé e bufo. A butada é segura, viu? Não brinque não, aqui é reino, não é império não, aqui é reino. Reino é reino, não é império não. O reino do leão da tribo de Judá, da pedra angular de esquina. E ele sabe fazer. Veja que a pedra ali veio sem mão, providência divina, é uma providência. Ele está tomando uma providência ao teu benefício, ao reino de Deus. Deus está tomando providência sobre essa terra, sobre o seu reino, fazendo algo, porque o reino é dele. Eu louvo a Deus que não é igreja, eu estou falando aqui de reino, de igreja não, porque já tem a igreja de pastor fulano, a igreja de pastor fulano, a igreja, aqui é o reino de Deus, você faz parte de um reino, não é de igreja não. Eu faço parte do reino de Deus, não é de igreja. Porque se alguém dizer: aqui tu não entra mais não, rapaz, eu não gosto de você, não. Fique lá, sua igreja, a igreja é sua, eu fico no reino de Cristo. Fique lá com a sua igreja, eu fico aqui no reino de Cristo, tá certo? E não vou fazer confusão com você não, vai para lá, tá certo? Que a butada é segura, vai para lá. Então é isso, diletos irmãos, nosso Deus é fiel. O nosso Deus é grande, é poderoso. E Ele conta com os humildes. Ele conta com os humildes. E Ele tem negócio com os humildes.
Deus está protegendo os humildes dessa sociedade, que na nova ordem mundial já está certo, já. Para tirar os mais carentes, não para ele, as 13 famílias que estão lá se acham poderosas, aí já está dizendo, poderoso aqui é Jesus. É a pedra angular de esquina, e derrubou o reino. Ele vai proteger os mais carentes. Foi assim que ele disse, olha Davi, quando tu sentar no reino, faça justiça com equidade, juízo e justiça esteja sobre o teu trono. Não fogue com a justiça não, se lembre da viúva, dos órfãos e dos oprimidos. Quando eu vejo gente querer oprimir mais aquele lá, feito um dia desse eu vi, o camarada já estava ali no chão, abrindo aqui o parênteses, eu vi na reportagem, sentado, deitado ali, dormindo, já não tem onde morar. Veio 4 camaradas, né? Filhinho de papai ali, pegou, espancou, rapaz, aquele mendigo, mas deu-lhe o coitado do mendigo, depois tocou fogo, o mendigo morreu. Injustiça, rapaz. Aí depois que os caras já estavam esperando ele lá para pegar ele, no presídio, estava falando, papai, nós fomos pegos aí, falando para o pai dele, não permitir ele chegar lá, porque sabe que os camaradas vão descascar ele. E o negócio é sério, meu irmão. É injustiça. Entendeu, Dileto, irmão? E o reino de Deus, ele não folga com injustiça, não. E esse negócio de nova ordem mundial, porque é grande, se acha poderoso, 13 famílias, vai te converter, viu, nova ordem mundial. Vai se converter vocês, viu? Se converta, porque a pedra está aí. A pedra é strong. A pedra é strong. Strong quer dizer em inglês poderoso. É powerful. O Deus powerful. O Deus todo-poderoso é Ele. Quando Ele disse lá na cruz, Pai, está tudo consumado, diz que Ele disse depois, 28 e 18 de Mateus, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Acabou-se, é o reino de Deus, está feito. Quem vem desmanchar é religião, é coisa que vem lá, sombria das trevas, não, vá para lá, com toda a sua miséria para lá, porque Jesus está abençoando, está levantando o reino ainda, está completando o seu reino. Ele está completando o seu reino, levantando caído mesmo. É assim que ele faz, né? Uma vez aqui, para concluir, um certo irmão disse assim, irmão, aqui só ganha quem tem. Eu disse, mas com Jesus é diferente. Quem tem não precisa não, porque já tem. Se você tem, quer ajudar seu próximo, ajude. Deus vai te abençoar mais ainda. Deixa de ser egoísta. Egoísta não só pensa em você não, pense no seu próximo. Se você tem, ajude. Quem precisa é aqueles que não têm. Então essa linha sua de pensamento está verdadeiramente equivocada. Eu reprovei logo, sabia que era o inimigo. Com Jesus é diferente. A pedra angular diz, você não tem não, eu vou lhe dar pão para comer. Você não tem não, eu vou lhe ajudar. Por isso que está aí a corrupção grande aí no Brasil, por causa disso. Ganha quem tem, os caras passando a mão, irmão ligeiro aí, passando a mão em tudo, levando tudo. Mas a pedra angular está aqui na terra, ajudando o seu reino, e não será destruído. Ele está expulsando o devorador, o destruidor, o migrador desse Brasil. Ele está agindo nesse Brasil. E está agindo na tua vida, meu irmão. Veja a mão de Deus agindo na sua vida. Ele está fazendo grandes coisas porque Ele é Deus. E o reino de Deus não será destruído. Quantos homens e mulheres de Deus que o inimigo, ele articulou todos os planos para destruir, mas sem sucesso. Sem sucesso, Dilatino. Porque a pedra pelejou, a pedra está pelejando por você. A pedra está pelejando. A pedra tem toda a autoridade para afastar todo o mal. É aí onde você está que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Eu digo da parte de Deus, para todos verem que Ele é Deus. Crente que é balizado em espírito, que foi fundado pela pedra angular de esquina, ele está firmado em Deus. E jamais ele perderá a questão, porque a pedra que derrubou os reinos que estava lá, ele derruba qualquer mal para dar vitória. Ele é fiel, diletos irmãos. Ele já fez tantas coisas na minha vida e eu não posso negligenciar isso. Lembre-se
Existe aqui nessa interpretação 4 impérios e um reino. Tem que ver direitinho, né? Você está no reino. Você está no reino. Então não se assombre, porque Ele é teu Deus. Não se assuste, Ele está trabalhando por você. Ele está fazendo. Eu não vou nem entrar mais aqui, tem muito versículo aqui, senão vai ficar extenso, entendeu? Vai ficar extenso, mas eu passei só aqui, superficialmente, só por cima, aqui para nós entender. Ele é a pedra, Jesus é a pedra que derrubou o reino. E Ele está derrubando o mal para te dar vitória. Aquele mal que ficou lá, como impedimento no teu caminho, dizer, esse aqui não passa não. A pedra está derrubando. A pedra angular de esquina está indo lá derrubar. Aquele gigante que se levantou, ficou desse tamanho na sua frente. A butada vai ser grande nele. Ele vai cair. Deus sabe trabalhar. E com o reino, é que Deus sabe trabalhar com o reino, né? Ele sabe trabalhar, Ele sabe fazer tudo direitinho. Não te preocupa. Aí você pergunta, como Ele vai fazer? Não interessa, porque a Bíblia diz aqui que a pedra sem mão, como uma intervenção, apareceu. Uma pedra foi atirada sem mão. Como é que é isso? Ele sabe trabalhar. Não queira indagar a Deus não. Deus sabe trabalhar, meu irmão. Deus sabe trabalhar, Ele sabe fazer. Zacarias, para concluir, vou deixar em Zacarias ainda. É muito bom esse versículo de Zacarias. Zacarias. Veja o que é que diz em Zacarias 4, 6 e 7. Zacarias 4, 6 e 7. Então respondeu e falou esta palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: nem com força, nem com violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, nem por violência. Aquela pedra, ela veio de repente assim, ó. Derrubou o rei, né? Jesus está fazendo, não é por força nem por violência, não. Ele vai lá, onde alguém está dizendo, é agora, já está tudo certo aqui, nós vamos fazer isso. Ele vai lá, olha, desmancha tudo. E o versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares no meu caminho e fores fiel ao meu ministério, também governarás a minha casa. Para governar a casa de Deus, governar na casa de Deus, tem que ser fiel. Olha aqui, ó. Se fores fiel, então tu governarás na minha casa, no meus átrios, entre este aqui, eu também te darei um lugar, entre eles eu te darei um lugar ali. Deus vai te dar um lugar ali, aonde tu nem imagina, Deus vai preparar para você. Ele está dizendo isso. Aqueles que são fiéis à pedra angular de esquina, Jesus, Ele faz isso. Ele te dá aquilo que tu nem imagina, Ele faz por você. Mas se fores o quê? Fiel. Deus não tem negócio com infidelidade, não. Deus tem negócio com crente fiel a Deus. Seja fiel a Deus, Deus julga a tua causa, rapaz. Deus julga a tua causa. Quando alguém está julgando você, se reúne ali um grupo contra você, lhe julgando pela aparência. Ai, Deus sabe agir. Ele fala por você. Deixa eu abrir aqui outro parênteses. Um certo irmão, né? Ele foi fazer uma obra para Deus, né? Foi ali dirigir um trabalho de um culto.
E ali apareceu alguns caras ali, né? Alguns caras pilantras. E quando ele estava ali subindo aquela ladeira, alguém olhou para o braço dele e viu um relógio, né? Aí disse: irmão, me dê esse relógio aí. Aí o irmão olhou assim, já ia tirar do braço. Aí eu creio que Deus, em operação de maravilha, trabalhou ali no coração daqueles homens, né? Aí um disse assim: não, irmão, deixa o relógio do irmão, deixa o irmão passar, deixa o relógio do irmão, deixa ele passar. Aí o outro estava cheio da erva, né? Da maconha mesmo. Disse: não, rapaz, não sei. Aí eles disseram: olha, deixa o irmão passar, senão a gente vai torrar você na bala aqui. Nós vamos torrar você na bala. Deus permite isso para dar vitória a crente. Deus permite isso porque Ele é fiel. Não tem inimigo que fique no reino de Deus zombando de crente fiel a Deus, não. Eu já passei algumas experiências já de alguém vir me afrontar até com faca na mão. Eu estar trabalhando e alguém vir com faca na mão assim, ó. Os olhos vermelhos de demônios. E eu não tive nenhum medo dele. Eu olhei para dentro dos olhos dele. Olha, Jesus tem um plano na tua vida. Jesus te ama. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque o homem de Deus é assim. Ele encara o inimigo. Ele vai para cima, rapaz. Na força do leão da tribo de Judá, encarei. Olhei assim, depois ele saiu. Foi-se embora. Não passou 3 meses, a terra engoliu. Deus tomou providência, feriu, matou. Deus sabe trabalhar, diletos irmãos. É experiência. Deus sabe trabalhar. Outro, eu passava, né? Para tirar minha paz, começava a zombar. Essa experiência que eu já passei. Crentinho, ó o crentinho. E eu passava calado e vinha. Jeová feriu, matou. Desceu a terra. Deus sabe trabalhar, diletos irmãos. É testemunho. Não tema o seu inimigo, não. Você está no reino forte. Você não está no império, não. Você está no reino. Você está no reino. E esse reino é poderoso. E esse reino não será destruído, diz o Senhor. Você está no reino. Você está no reino poderoso. O reino que fala mais alto. A pedra angular, ele fala mais alto por você. Ele tem me dado muitas vitórias, irmãos. Ele já me botou em lugares que eu nunca pensei chegar ali. Para mim já estou realizado. Pelo pouquinho que ele já fez na minha vida, já estou realizado. Por sentir a sua presença e estar nesse reino. Não tinha condições. Deus abre ali uma porta de uma gravadora, me bota lá, me coloca lá. Sem nenhuma prata no bolso. É Ele, é Deus poderoso. É o Jesus powerful, o Jesus strong, o Jesus poderoso. É Ele que faz na tua vida, na minha vida. Agora não temas, porque Ele é valente, Ele é forte. É quando alguém pensa que nada vai acontecer, se levantou ali o reino, né? Que sonho é esse, Daniel? Rapaz, é uma estátua aí. Rapaz, tá com bronze, tá com ouro, tá com prata. É formada aí. A cabeça é de ouro, o peito é de prata, o ventre de bronze, é uma grande estátua, tá aí. Os pés é ferro, né? O Império Romano, o império mais maligno que tinha da época, destruiu muitos cristãos. Aí, ó, agora tá misturado o barro e o ferro. Aí vem a pedra, derruba tudo. A pedra tá aqui. O reino da pedra angular de esquina está aqui. Não é igreja, não, é reino. Ele não é
império não, ele é reino. Não é império, é reino. Porque os impérios estavam mistificados, estavam misturados. É diferente, diletos irmãos. E derrubou ali. Agora veja só, para concluir, diletos irmãos, como é bonita essa... Aqui em Daniel. Daniel... Veja o que é que diz. O versículo de número... Da mesma maneira, versículo 45, da mesma maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem intervenção humana. Eu quero te dizer da parte de Deus, que está vindo algo aí, que é o próprio Deus, é o próprio Jesus que está fazendo por você, a pedra angular de esquina está fazendo. O próprio Jesus, o próprio Deus está fazendo. Viz que a pedra partiu ali sem mão, como é isso? A pedra saiu ali sem mão e derrubou o mal, é assim. Deus sabe trabalhar. Glória a Deus para todos sempre. Deus sabe trabalhar, diletos irmãos. Glória a Deus. Deus sabe trabalhar. Ok, diletos irmãos, foi essa palavra que Deus tem nos concedido essa noite. Eu não vou mais além porque o tempo já foi chegado já. Dá um pouco de água, refrescar a garganta. Nosso Deus é fiel. E para você que ainda não é evangélico, que escutar essa mensagem, fique sabendo que Jesus, ele é a pedra angular, a pedra principal. Ele é a verdadeira religião que pode fazer algo por você verdadeiramente. Vemos tantas pessoas em diversidade de religiões, onde a sua vida é a mesma, não tem mudança. Aquela vida caída, aquela mesma mesmice. Então é isso, o reino de Deus é o reino verdadeiro, é um reino poderoso. Aqui ele não está falando de igreja, ele está falando de um reino. O reino de Deus é poderoso. O reino de Deus é poderoso, diletos irmãos. Veja que o reino de Deus ele tem autoridade sobre a terra. E jamais será destruído. Essa semana eu enviei para o irmão Saulo. Eu não sei se ele viu. Eu mandei para ele, enviei para ele no WhatsApp. É uma missionária, diletos irmãos. O inimigo trabalhou de tal forma na sua vida que aquela mulher se atirou lá de cima do viaduto. Ela estava assim, quando alguém foi segurar ela, e um bocado de gente embaixo dizendo, não pule, não pule. A mulher se pulou. Veja, uma missionária. Veja que o inimigo, como ele trabalha para destruir. Mas eu quero te dizer da parte de Deus que todo laço de maldição, na autoridade do seu Cristo, da pedra angular de esquina, todo laço de maldição, toda obra de maldição contra a tua vida, contra teus projetos, Deus está desmanchando. Contra aquilo que Deus te deu, Deus está desmanchando todo o projeto maligno, tudo aquilo que é destruição satânica, males mandado pelo inimigo, espírito de destruição sobre o teu caminho, espíritos de tormento, espíritos de confusão, Deus está tirando do teu caminho, todo laço de destruição, espírito de inveja, Deus está tirando do teu caminho, porque Ele é a pedra angular de esquina e toda autoridade está sobre a sua vida. Ele está fazendo maravilha essa noite, na Força Alfa. Se prepare, irmão, porque Deus ele está trabalhando.
Uma certa vez, um bocado de soldado ali foram para um determinado lugar, e quando ele chega ali no deserto, faltou, não tinha água, não tinha nada, e o que ele já tinha se acabado tudo. E diz que estava ali um homem de Deus, Eliseu. E ali ele diz, olha, acabou a água e os cavalos aí estão com sede, tudo. E agora, o que é que faz? Aí disseram, ó, tem Eliseu aí. Aí Eliseu disse, pega aí um tangedor aí, pega uma harpa. E Eliseu começou ali a tocar aquela harpa. Quando aquele homem estava tocando a harpa, o Espírito de Deus encheu ele. Quando o Espírito de Deus encheu, ele disse assim, não vereis vento, faz um bocado aqui de cova aqui, nesse deserto, nessa terra seca. Tu não verás vento, nem verás chuva. Todavia, vai ser cheio. É assim, foi um mistério aqui, ó. Tá batendo aqui na mesma proporção desse versículo, uma pedra sem mão e ali. Olha, tu não vai ver vento nem chuva, mas vai acontecer algo. De repente, diletos irmãos, aquele vale se encheu de água. É assim que Deus faz. Do nada, você, quando menos espera, quando alguém está imaginando que a tua desgraça, a tua derrota, vai ver a tua vitória na terra, porque Ele é Deus. As multidões verão o brado de vitória da parte de Deus. Quem está torcendo pela tua situação, para ver você na miséria, na derrota, vai escutar o brado. O brado que a pedra angular de esquina está preparando para você. Grande é. E grande é na terra, viu? Receba agora da parte de Deus para a tua vida. Grande é o que Deus está fazendo. Ok, irmão Mariano? Grande é o que Deus está fazendo. Ok, irmão Renato? Grande é o que Deus está fazendo. Você é do reino de Deus, não temas. Não temas. Quantas vezes, dileto irmão, eu digo porque eu já passei por isso, esses momentos. Senhor, como vai ser? Condições eu não tenho. Até para fazer essa live, dileto irmão, pensa que é fácil, não é fácil não. Que tem que se preparar, não é assim não. Eu estava com celular. Meu celular, eu estava fazendo no notebook, mas deu um problema no notebook. E eu estava fazendo com o celular parece que tinha um imã dentro, ficava emperrando, travando, aí eu fazia live e o negócio parando. Aí foi quando o irmão Saulo falou comigo, se eu queria, eu digo, como é que eu vou fazer agora? O irmão me convida, eu com esse celular aqui, esse celular travando mais do que... Meu Deus do céu, só uma misericórdia, eu digo, ah. Aí pronto, eu segurei, eu quero, irmão Saulo. Bota aí, irmão Adriano aí pra gente dizer que Jesus é grande. Aí começava a louvar, eu e meu filho Anderson, né, que ele é levita também, a gente louvava aí dentro de casa e deu problema no notebook. De repente, me apareceu esse aqui. Eu estou agora com um Motorola aqui, que tem até espaço na memória melhor, arranjo melhor para a gente fazer a live sem travar. A outra travava muito. Eu estava aqui falando com Defé, estava eu parado, eu digo, oxe, a live está parando mais que... Mas eu creio, porque a obra de Deus é assim. E os primeiros vídeos meus, diletos irmãos, é vídeo escuro, sem... Porque eu não tinha condições de fazer não tinha assim, um aparelho melhor para fazer. Eu sou realista, entendeu? Eu digo aquilo que eu passei, experiência que eu passei. Veja lá no meu Facebook, na minha página, na página do Facebook, você vai ver vídeo escuro, tudo era celular cabeça de gato mesmo, bem fraco mesmo, escuro a imagem, não tinha condições. Mas eu seguro, porque eu sei que a chamada é de Deus, foi Deus que me chamou. Foi Deus que me chamou. Entendeu? E eu tenho que segurar e tenho que abraçar. Eu sei que toda vez que eu venho aqui para fazer essa live, eu tenho um compromisso primeiramente com Deus e com aqueles que me colocaram aí para fazer essa live. E eu não abro uma live para contar a história de carochinha, não. Quem pensar que eu vou abrir uma live
para contar historinha e para fazer aquilo que alguém quer, não. Eu vou fazer aquilo que Deus me mandou, que a pedra angular de esquina mandou. Assim como eu faço na minha no YouTube, a palavra é uma só. É isso, irmão, segure a palavra. Tem gente que diz, rapaz, com essa palavra assim, é com essa palavra mesmo, né? Tem gente com um amontoado de conversa no mesmo atrelo, né? Feito aqueles profetas de Baal na mesma conexão, as palavras eram a mesma. E tinha dois homens que eram diferentes, era Micaías e Elias. Olha, rei, primeiro que tu levantasse o poste ídolo, já tá, Deus não se agrada. Altares a Baal, tu e Jezebel, tua esposa, Deus não está se agradando disso. E Micaías, aí ele não gostava, mas só fala mal de mim assim, sempre alguém vai taxar, mas tu és do reino de Deus, qual é a vontade de Deus? Porque na hora que tu está fazendo a vontade de Deus, está caindo um mal por terra e as pessoas estão reconhecendo que existe um reino verdadeiro de Deus aqui na terra. Não é palavra cogitada, não. Não é uma mesmice, é coisa diferente. Rapaz, o negócio ali é diferente. E essa é a palavra do reino de Deus. Entendeu, diletos irmão? Então, prezado ouvinte, diletos irmão, prezado ouvinte, se você quiser aceitar Jesus, se inscreva aí nessa página. Aí tem pessoas capacitadas à altura que vai te direcionar para uma igreja fiel a Deus, que faz a vontade de Deus. Com certeza Deus vai fazer o mais na tua vida. Eu agradeço por essa rica oportunidade, diletos irmãos. Caiu muito, eu sei, me desculpe aí a internet, não é culpa minha, a internet choveu muito aqui. Mas fica orando por nós, a gente estamos orando para que Deus nos conceda uma boa internet para fazer o melhor para Deus. Jamais eu quero ver a obra de Deus travando, os irmãos aí, não, nada disso. Mas ora por nós para Deus nos dar condições